Já se imaginou saber exatamente quando comprar e quando vender, saber exatamente o alvo da sua operação para rentabilizar acima de 10% de ganho? É exatamente isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e também trader profissional. E hoje você vai aprender como prever o próximo movimento no gráfico, sabendo exatamente os principais pontos de saída da operação, de entrada no trade, inclusive os alvos de ganho. E para que tudo isso funcione, você precisa saber exatamente como funcionam os principais movimentos do mercado para saber o que ele pode fazer em seguida, no momento atual. Isso é saber exatamente quando comprar, quando vender, a entrada da operação, a entrada no trade. Isso funciona, como eu sempre ensino aqui para você, nas ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas e também no mercado de Forex. Tudo isso para que você ganhe tanto em real quanto em dólar. Afinal de contas, você está aqui para ganhar dinheiro no mercado financeiro e não se limitar apenas a ganhar em real, alguns reais durante a semana, durante o mês, mas também para que você ganhe em dólar. Inclusive, para quem mora fora, pode ganhar em dólar, pode ganhar em euro. Inclusive, para quem mora aqui no Brasil, também pode ganhar e rentabilizar também em dólar. Operar em vários mercados é uma das maneiras mais eficazes de você diversificar também as suas operações no mercado, até porque você não tem que ficar operando somente um ativo no mercado financeiro. Eu já cometi esse erro há 10 anos atrás, quando eu iniciei no mercado financeiro, porque falavam que um dos melhores ativos para operar era um mini índice ou mini dólar para estar operando. Você deveria ficar focado naquele ativo, aprender a operar somente um ativo. Mas, quando eu descobri que eu estava perdendo inúmeras oportunidades com operações muito mais fáceis, que é na modalidade swing trading, que eu podia operar vários ativos ao mesmo tempo, ganhar em real, em dólar, inclusive em euro, eu migrei totalmente para o swing trade. Isso é devido à facilidade. No mercado financeiro, quando você opera com o simples mais que funciona, ele é basicamente perfeito para você. Quando você complica demais, quer usar vários indicadores no trade, quer se empenhar em somente um ativo e fazer com que aquele ativo ali te faça ganhar dinheiro de qualquer maneira, você está lutando basicamente contra o mercado e contra coisas muito mais difíceis em que você deve operar. Opere sempre o mais simples, o mais fácil. O que é operar o mais simples, o mais fácil? É você buscar operações a favor da tendência. Como eu sempre digo aqui para você, quando você opera a favor da tendência, o lucro é maior e as operações se tornam muito mais assertivas. E como que identificamos aqui a tendência do ativo? Utilizando o gráfico. O gráfico vai dizer para você a tendência, os pontos de compra, pontos de venda e a saída da operação. E uma das formas mais eficazes de você identificar tudo isso que eu estou falando aqui para você é você utilizar o Price Action nas suas operações. O que é o Price Action? O Price Action é o estudo do preço, na qual você utiliza o lado esquerdo do gráfico para saber pontos de suporte, pontos de resistência, pontos fortes no gráfico, para que quando você analisar o lado direito, que é o preço atual do preço, é você prever o próximo movimento, é você saber que se o preço do ativo continuar naquela tendência de alta, ele vai fazer determinados movimentos até que atinja o alvo da sua operação. E se estiver em tendência de baixa, seguir para uma tendência de baixa, você vai identificar também se o preço do ativo está cumprindo aqueles movimentos para uma tendência de baixa, ou seja, você prevê um movimento do preço e você opera com essa previsão. Mas lógico, não é somente adivinhar, você estuda o lado esquerdo para saber o que vai fazer do lado direito, você estuda o passado do preço para saber o que vai fazer no momento atual do preço. Então, isso se resume ao Price Action, é o estudo do gráfico, é o estudo do movimento do preço, para você literalmente olhar o lado direito do gráfico, olhar aquele momento atual, olhar hoje e saber se o preço pode subir e descer. E se ele subir ou descer, o que você vai fazer? Operar a favor da tendência e qual o alvo dessa operação. Então, o Price Action se resume a isso. Bom, nesse momento agora eu vou mostrar para você, em primeira mão, como que utilizamos para analisar o gráfico do Bitcoin em criptomoedas, isso para qualquer ativo em criptomoedas. Vamos utilizar também no Forex e também no mercado de ações. O importante aqui é você aprender a operar esses mercados no mercado financeiro. E por falar em ganhar tanto em real quanto em dólar, a fórmula da alta renda será agora no dia 16. Você não pode perder e é gratuito. O link vai estar aqui nos comentários. E se você perder, não se preocupe. O link da lista de espera para a próxima fórmula da alta renda gratuita vai estar aqui embaixo. Basta você deixar o seu melhor e-mail que eu vou entrar em contato com você nesse seu e-mail, entregando o seu convite com a data e também o horário da próxima fórmula da alta renda. Aqui no gráfico, o que eu tenho aqui? Vamos olhar sempre o passado do preço, os melhores pontos de entrada e saída da operação. Nós sabemos aqui, para quem já me acompanha há muito mais tempo,
que, para você identificar a tendência do ativo, você tem que procurar por um movimento de força no preço, que sempre se repete em qualquer mercado, que é a impulsão, retração e impulsão para a tendência de alta, o preço está subindo, ou o preço, se estiver em tendência de queda, você vai buscar impulsão, retração e impulsão para tendências de queda. Isso daqui não é segredo para ninguém, isso aqui é o que acontece todos os dias no mercado e eu sempre estou lembrando isso aqui para você. Por que eu lembro sempre isso aqui para você? Porque sempre tem alguém que quer comprar o ativo que está caindo, quer vender o ativo que está subindo. Ou seja, quer operar contra a tendência, perde dinheiro e fala que a culpa é do mercado, a culpa não é do mercado. A culpa é sua que está operando contra a probabilidade. Então você nunca vai ganhar dinheiro dessa maneira. Opera a favor da probabilidade, isso aqui não é uma aposta, isso aqui é um estudo na qual você prevê os próximos movimentos do preço que sempre está se repetindo todos os dias, toda semana, todos os meses, todos os anos, todas as décadas no mercado financeiro. Eu trabalho aqui há 10 anos no mercado financeiro e sempre se repete os mesmos movimentos. Por isso que eu sempre falo o seguinte, quando você opera no mercado financeiro e você tem uma técnica só para operar, é excelente para você ganhar dinheiro. Você não precisa de 15 técnicas diferentes para você ganhar dinheiro no mercado. Uma já basta, principalmente quando você segue a tendência. Eu sempre opero com a mesma técnica que é a fórmula do swing trade. E isso já tem anos no mercado. O que eu busco sempre? Ponto de entrada e saída da operação. Utilizando uma técnica só, se torna até mesmo chato operar no mercado. Mas é o que me faz ganhar dinheiro. Eu não busco adrenalina, eu não busco algo diferente. O que eu busco é colocar dinheiro no bolso da forma mais simples possível, da forma mais calma possível. Então é por isso que eu sempre utilizo a mesma técnica e eu não me preocupo se está chato ou não. O importante é, estou mantendo meu nível de assertividade, estou botando dinheiro no bolso, tenho minha liberdade de rotina, geográfica, inclusive minha liberdade financeira. E é isso que você tem que buscar. Como que você busca tudo isso? Identificando o principal movimento de força no gráfico. Vamos pegando lá do Bitcoin, lá no passado do preço, o que eu vou achar no Bitcoin? Esse movimento aqui tem impulsão, retração, o preço começou a fazer pequenos zigue-zagues, até que o preço faz esse movimento aqui. Ele rompe o que era um topo anterior, rompeu o topo anterior, os dois topos anteriores, e logo depois, quando o preço voltou, ele formou um suporte, ou seja, ele rompeu uma resistência aqui, e logo depois, quando ele voltou, formou um suporte. Bom, se ele formou um suporte, logo o preço encontrou uma resistência para a tendência de queda, ou seja, o preço não voltou, ele não tentou forçar para uma tendência de queda. Ou seja, já identifiquei nesse momento aqui que o preço pode ir para uma tendência de alta. Então, se o preço for para uma tendência de alta, o que eu vou fazer? Eu procuro o melhor ponto de compra no trade. Se eu busco o melhor ponto de compra no trade, ou seja, eu posso comprar nesse suporte ou no rompimento do topo anterior, eu tenho essas duas formas de efetuar a compra buscando a tendência. Lógico que quando você trabalha com o tempo gráfico diário, o tempo gráfico semanal no rompimento, é muito mais assertivo do que você trabalhar com o tempo gráfico de 4 horas, o tempo gráfico de 1 hora no fundo de pullback. Isso é um fato, não tem como negar isso. Através de todo o estudo do mercado financeiro, você busca uma operação mais assertiva, você vai ver que quando você opera a favor da tendência, o rompimento tem uma confirmação melhor do que o fundo do pullback, desde que trabalhe com o tempo gráfico semanal e tempo gráfico diário. Isso porque movimentos financeiros nesses tempos gráficos, no conjunto dos dias ou das semanas, tem um volume financeiro muito maior do que em tempo gráfico de 1 hora, tempo gráfico de 4 horas ou tempos gráficos aí de intraday, que geralmente trabalham aí com tempo gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Bom, se eu busco aqui o rompimento para efetuar a minha compra, ou seja, eu efetuo a compra exatamente aqui, eu busco a tendência do preço ativo, vou efetuar a compra para operar a favor dessa tendência. Bom, se eu efetuei a compra a favor dessa tendência, então eu consigo ganhar dinheiro aí com uma alta grande no mercado financeiro. Lógico que analisar isso aqui, quando o preço já está fechado, ou seja, está formado o gráfico, isso aqui é extremamente fácil. É exatamente com esse movimento aqui, exatamente isso aqui, o rompimento e a compra efetuada aqui, que muitas pessoas ganharam muito dinheiro e ficaram milionárias com criptomoedas. Então, isso daqui não é uma análise qualquer com preço fechado. Isso daqui é um movimento que vai se repetir e se repetiu ao longo do tempo. E muitas pessoas continuam ganhando dinheiro com esse simples movimento no Bitcoin, inclusive em qualquer criptomoeda, porque esse movimento se repete. Vai no mercado de ações aqui no Brasil, a mesma coisa. Vai no mercado de ações americanas, exatamente a mesma coisa. Então, esse movimento é o que você deve buscar, não é complicar demais. Isso que é o price action. Você utiliza somente o gráfico para você
analisar esses ativos. Só para você ter uma ideia, essa daqui foi a alta que teve no mercado financeiro utilizando a compra a partir desse movimento. Essa daqui foi a alta no Bitcoin nesse primeiro movimento. Logo lá no início, foi 193% de ganho numa subida repentina. Pessoas literalmente ficaram milionárias, principalmente trabalhando no mercado alavancado, ou seja, você poderia alavancar o seu capital aqui, o que foi o que aconteceu. Esse foi o verdadeiro boom no mercado financeiro. Arion, e olhando para trás aqui, eu poderia ter comprado mais no fundo? Teria comprado aqui no fundo pullback? Então, poderia, mas o que você busca aqui? É operar com assertividade. Você não vai ficar tentando adivinhar qual é o fundo, qual é o topo do ativo. Você vai trabalhar operando a favor da tendência quando ele assume uma tendência. Quando é que o preço assume uma tendência? Quando ele forma um pullback, forma um movimento de força no preço do ativo, acima de uma consolidação. Foi o que aconteceu aqui. Isso daqui é uma consolidação de mercado. Grandes instituições, grandes players, grandes traders no mercado financeiro foram colocando moedas aqui, inclusive pessoas aí que trabalham com buy and hold, que vão comprando ou vendendo, sem basicamente saber o preço ali, não tem um preço ideal de compra e venda. Só querem comprar por achar que estão mais baratos. Isso acontece. Mas o que você vai fazer aqui para ganhar muito mais dinheiro? É você saber exatamente o preço que se deve comprar. E é isso que eu falo sempre para os meus alunos. Não adianta tentar adivinhar, você não adivinha, você trabalha com a probabilidade. Quando que eu sei que é para comprar ou que é para vender? Quando o preço faz um movimento de força. Pronto. Aproveitou essa grande tendência aqui, colocou dinheiro no bolso? Ok, fica contente, sorri, vai fazer o que você tem que fazer com o seu dinheiro, vai realizar os seus sonhos com o seu dinheiro. Vai esperar uma próxima oportunidade. Ariel, e se continuar subindo? Isso é que acontece, é uma das perguntas que mais me fazem. E se continuar subindo? Se continuar subindo, não tem problema, você já colocou o seu dinheiro no bolso. O que você vai fazer se o preço do ativo fizer um novo movimento de força, ou seja, fazer um pullback no meio dessa tendência? Você pode efetuar uma nova operação, mas você nunca vai efetuar compra no preço do ativo quando ele está esticado demais, quando ele está várias barras verdes, numa tendência de alta, fazendo um movimento ascendente grande e consecutivo. O preço do ativo ele precisa descansar, que é o que forma um pullback, para seguir para uma nova tendência de alta. Uma vez que você assume que isso é um fato, que isso acontece, você mais cedo passa a ganhar dinheiro no mercado financeiro, da forma mais assertiva possível, e sem precisar ficar adivinhando se o preço está caro ou barato demais. Se o preço está esticado, você não entra, aguarda um novo pullback. Simples assim. O que aconteceu aqui logo depois? O preço fez um novo pullback, correto? Ou seja, preço em impulsão, fez o pullback tendo a retração, formou um fundo, fez uma nova impulsão aqui novamente. Foi exatamente isso aqui que ele fez. O preço subiu, desceu logo depois, formou esse movimento. Uma dica importante, bem simples, tá? Procura o N no mercado financeiro, exatamente isso, N de navio. Esse movimento aqui, isso aqui já basta para você ter muita assertividade no mercado, em qualquer ativo, até para você que opera mini índice, tá? Mas lógico, vai ficar operando mini índice com gráfico de 1 minuto, 5 minutos para day trade, vai perder dinheiro, não importa qual movimento que você faça. Isso porque a operação mais assertiva no mercado financeiro com movimento como esse aqui, movimento de força, tem no máximo 35% de assertividade no tempo gráfico de 1 minuto e de 5 minutos. Não passa disso. E para você ter um gerenciamento de risco quanto a isso, é muito difícil. Aí é a hora que você fala, Arion, eu já opero day trade há muito tempo, eu já ganhei dinheiro, mas então, continua ganhando até hoje? Se você continua ganhando até hoje, meus parabéns para você. Você é uma raridade no mercado que eu até agora desconheço. Eu até hoje só conheço 4 pessoas que realmente ganham dinheiro no day trade aqui no Brasil, com anos de experiência. Não vivem somente disso, porque não dá para viver somente de day trade no mercado brasileiro. E operar day trade não quer dizer que você tem que operar todos os dias. Essas 4 pessoas que eu vejo que ganham dinheiro no mercado financeiro através do day trade já operam há muito tempo, uma vez na semana, às vezes uma vez no mês, em que eles entram com grande volume financeiro. Isso porque já passaram primeiro por onde? Pelo swing trade, que é a modalidade mais fácil, onde eles fizeram um enorme capital. Por ser uma modalidade mais fácil, depois eles migraram uma pequena parcela do seu capital para essas operações de day trade. Pronto. Fora isso, eles ganham dinheiro também majoritariamente com swing trade, porque é uma modalidade na qual eles conseguem agendar a compra e a venda
Como assim, Elion? Como agendar a compra e a venda? Não preciso passar o dia inteiro analisando o gráfico do ativo? Lógico que não. Por exemplo, preço ativo fez esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Poxa, basicamente eu posso agendar aqui a compra, agendo o meu stop e coloco o alvo da minha operação. Que alvo pode ser isso na minha operação? Eu posso pegar desse movimento até o topo desse movimento e projetar o alvo aqui, ó, a partir do ponto de compra. Isso que é price action. Você opera com esse tipo de alvo na operação. O stop que estava aqui embaixo, você passa o stop logo para cima. Você aproveita a tendência e já diminui o seu risco. Isso é simples. Isso daqui você agenda na sua corretora. Você agenda aqui a compra, agenda o alvo da sua operação e agenda o stop da sua operação, que é a sua proteção de risco. Bom, o preço aqui do Bitcoin fez esse movimento. O que você pode fazer? Exatamente tudo isso que eu fiz aqui para você. Agora você pode verificar se o preço do ativo atingiu o seu alvo. Atingiu o alvo. O preço aqui continuou subindo, né? Subiu até mais um pouco. Vamos ver se ele subiu um pouco a mais do que isso depois. Se ele continuar subindo, não se preocupe. Eu sei que o trader, ele é sempre o arrependido. Ou ele vai se arrepender por não ter continuado na operação, ou vai se arrepender por não ter estopado aquela operação quando devia. Ele é sempre o eterno arrependido. O fato é, ganhou dinheiro no trade? Agradeça. Agradeça, seja grato. Pronto, está resolvido. Parta para uma outra operação ou espere uma nova oportunidade como surgiu aqui nessa operação. Ou seja, o preço aqui formou um novo pullback, aqui subiu mais um pouco, você ganhou aí mais ou menos 10% numa operação, pronto, sai da operação. Até que o preço forme um novo padrão de reversão de tendência. Quando você segue a tendência do ativo, você vai levar pelo menos um stop na operação, né? Você pode fazer ali 5, 6, 7 entradas na operação, no swing trade ao longo do ano, que é mais ou menos a média de entradas que você tem em um ativo, 4, 5, 6, até 7 operações no ano você dá para fazer utilizando tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal em um ativo. E isso você tem centenas de milhares de ativos para você operar. Mercado brasileiro são 400 ações, americano são mais de 6.000 ações, criptomoedas, várias criptomoedas para estar operando. Mercado de Forex, você tem aí cerca de 10 principais moedas para estar operando. Bom, ou seja, centenas de oportunidades. Vai ficar travado com um ativo só? Lógico que não, né? Eu busco aqui oportunidade. Eu vejo ali onde o mercado está me dando dinheiro, coloco o dinheiro no bolso e pronto, parto para uma nova oportunidade. Por que eu disse que você vai levar pelo menos um stop? Porque o preço ele não vai subir para sempre ou vai descer para sempre. Basicamente, o preço ele vai subir, vai te dar algumas oportunidades, logo depois ele pode reverter a sua tendência. Revertendo essa tendência, ele vai formar um padrão. Só que é o seguinte, quando você está operando a favor da tendência e o preço reverte essa tendência, é um stop que você leva. Mas é um stop curto perante a tudo aquilo que você já ganhou nas demais operações. Então isso aí você tem que trabalhar com gerenciamento de risco. E é por isso que você deve trabalhar com stop. Não trabalha com stop, sinto muito, vai perder dinheiro no mercado. Que é o que muitas pessoas fazem no mercado. Principalmente para quem opera no curto prazo, o preço do ativo vai contra ao preço que você colocou, vai contra a tendência que você está operando e você tira o stop e coloca para longo prazo. Ou seja, você já errou em ter tirado o stop, está errando em colocar uma operação que era de curto prazo para longo prazo porque você não aceita aquela perda ou que você não aceita que está errado. O mercado financeiro vai te ensinar uma coisa muito importante para você. Humildade. Você vai aprender aqui na marra que você estava errado e que você precisa encerrar uma operação que está dando perda. Se você não tem humildade no mercado financeiro, em que você sabe exatamente que você não é soberano aqui, você não manda no mercado, isso aqui não é para você, ou você vai perder dinheiro, ou vai fazer qualquer outra coisa na sua vida. O mercado financeiro é soberano e você opera a favor da tendência dele, e se ele te estopar em alguma operação, sai dessa operação, aproveita um outro ativo para operar. Bom, isso daqui é o que acontece principalmente com quem inicia no mercado, inicia ganhando, aí não aceita uma perda que tem logo em seguida no mercado, tira o stop, começa a ter várias perdas consecutivas porque quer recuperar a perda que teve no início, só que isso vira uma bola de neve de perda, aí a ladeira abaixo. Perde todo o valor que você tinha ganhado anteriormente. Por quê? Porque não foi humilde. Exatamente por isso. Olha que interessante isso aqui, que eu falei sobre a reversão de mercado. Como que você consegue identificar uma reversão de mercado? Existem alguns padrões. Por exemplo, preço ativo fez esse movimento aqui, logo depois o preço voltou aqui a cair. Aqui você teria levado um stop, aqui também teria levado um stop, correto? Porém, preço ativo, quando forma uma reversão de mercado, ele está te dando uma segunda oportunidade para aproveitar uma nova tendência. Aí você tem uma nova tendência com 3, 4, 5,
7 oportunidades para operar no mercado financeiro ao longo do ano, correto? Isso em um ativo, que foi o que aconteceu com o Bitcoin. Só que o preço aqui ele reverteu a sua tendência, né? Se ele reverteu a tendência, como que eu identifico essa reversão, se é uma reversão válida, que é uma reversão assertiva? Quando o topo é mais baixo que o topo anterior. Quando forma um topo mais baixo que o topo anterior, eu tenho uma nova tendência. Eu posso trabalhar com rompimento ou, inclusive, com o fundo dessa nova tendência. Primeiro, preciso identificar um topo mais baixo que o topo anterior para aproveitar essa nova tendência de queda no mercado. Existem 2 momentos que você precisa saber, 2 coisas que você precisa analisar no mercado. Você precisa analisar ou o último movimento do gráfico, a última semana que está acontecendo no gráfico, ou você precisa analisar o conjunto das semanas que está acontecendo no gráfico. Por que isso? Quando você analisa o último momento gráfico ali, a última semana, ou até mesmo as últimas 2 semanas, você vai estar vendo ali aquele pequeno movimento. Aí você pode encontrar esse N aqui no mercado financeiro, para alta ou Nzinho para queda, né? Esse movimento aqui de força no mercado. Ponto. Esse aqui é o que você vai encontrar quando você analisa o movimento mais recente do preço. Agora, quando você analisa o histórico de preço, ou seja, você analisa o último mês, os últimos 2 meses no gráfico, você vai encontrar uma estrutura. E é essa estrutura que vai identificar a tendência do preço. Esse movimentozinho aqui que você identifica, o último movimento do gráfico, isso aqui é você identificar a oportunidade de entrada e saída da operação. Quando você identifica uma estrutura, você identifica uma nova oportunidade e o tamanho dessa oportunidade. Se eu sei que essa reversão de tendência aqui aconteceu quando o preço tentou várias vezes aqui romper para uma tendência de alta e não se cumpriu, eu sei que a força vendedora está muito grande, ou seja, ele vai tentar buscar ou esse fundo aqui que se formou, ou esse fundo aqui, ou esse fundo. O que eu vou fazer? Eu vou operar um alvo para buscar esse fundo, vou buscar um próximo alvo para buscar esse fundo, se a tendência continuar, e um próximo alvo para buscar esse fundo aqui. Isso aqui analisando uma estrutura. Agora, pegando o preço mais recente, o que ele está formando aqui para a gente? A nossa impulsão, retração e impulsão. Ou seja, busquei aqui um ponto de entrada, ponto de saída também, que é o stop da operação, correto? Isso daqui é quando eu analiso as últimas semanas, 1, 2 semanas ali. Pronto, aqui eu já tenho pontos de entrada. Agora, para buscar uma nova tendência, eu preciso identificar uma estrutura completa. Que estrutura completa é essa? É exatamente isso aqui. Toda essa estrutura. Preço do ativo, olhando para o lado esquerdo. Preço do ativo. Ele caiu, logo depois ele fez impulsões para uma tendência de queda, formou aqui um suporte aqui formando até mesmo uma consolidação nesse breve período do tempo, até que o preço fez esse movimento aqui, ó, impulsão, retração e impulsão. Ponto. Já tenho um momento aqui para entrar no trade. Por quê? Ele rompeu esse topo aqui também. Se ele rompeu esses 2 topos e continuou subindo, poxa, isso daqui já diz, toda essa estrutura aqui já diz para mim que o preço do ativo está formando uma nova tendência, que é uma tendência para alta no preço. Isso daqui pode se cumprir? Pode, porque trabalhamos com a probabilidade, mas ele também pode não se cumprir, e é por isso que nós utilizamos o stop na operação. Você não vai estar 100% assertivo na operação, você sempre vai buscar a probabilidade para aumentar a sua assertividade, e não para ter uma assertividade unânime, ou seja, você acertar 100% das vezes no trade. Isso não vai acontecer. Quanto mais você buscar isso, mais você vai se frustrar no mercado. O que você busca aqui quando o preço do ativo faz esse movimento? A entrada, ou você pode operar o rompimento ou fundo pullback, né? Aí você opera a favor dessa próxima tendência, buscando alvos de ganho na operação. Pode trabalhar aqui com suporte e resistência. Eu gosto muito de trabalhar com o Fibonacci, que eu utilizo aqui com os alunos da Fórmula, porque ele me dá uma assertividade muito maior e com múltiplos alvos na operação. Tem primeiro alvo, segundo alvo na operação. Em alguns casos, para quem já está mais avançado, já utiliza terceiro, quarto alvo na operação, utilizando o Fibonacci. Ou seja, eu multiplico meus ganhos, insiro novas oportunidades no trade para aproveitar esses alvos. Aqui, quando trabalhamos com suporte e resistência, são alvos mais simples, que já é o suficiente para você já ir ganhando algum dinheiro no mercado financeiro, já vai acumulando certo patrimônio. Mas é importante o seguinte, você precisa ter essas confirmações, buscar esse movimento aqui de força, desde que ele tenha rompimentos do que era
uma resistência, transforma ele num suporte, como aqui aconteceu. Isso daqui já aumenta a minha probabilidade de acerto. Ariel, mas se o preço do ativo vier aqui, não se cumprir e voltar a cair? Não tem problema, tem um stop na minha operação. Mas é aquilo. Se eu efetuar a compra do ativo aqui, isso aqui é um exemplo, e ele subir, atingir aqui ou subir, atingir aqui, eu vou estar ganhando aí 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil dólares, dependendo do valor que você tem na operação. Quem aqui exatamente no Brasil ganha 8 mil, 10 mil, 15 mil dólares como salário aí, hoje em dia no mercado de trabalho morando aqui no Brasil? Não tem. A não ser quem trabalha no mercado financeiro com técnica correta, quem sabe operar. Então é exatamente isso que eu gosto de buscar para ensinar a você. Por exemplo, Ariel, não quero operar criptomoedas, não gosto. Você pode ir em Forex, o SDJPY, que é o Yen, né? Você está operando ali com a moeda americana com a moeda japonesa, ou seja, está trabalhando ali a correlação delas. Você pode estar trabalhando aí esses pares de moedas no Forex, que é também excelente para você ganhar dinheiro, tem uma liquidez absurda, respeita muito bem os padrões. Olha só que interessante, preço esticado, preço recuou aqui, fez uma nova impulsão. Poxa, pontos de entrada aqui, aproveitou uma nova tendência. Olha como respeita, como esses padrões sempre estão se repetindo. E olha que interessante, o preço ativo que reverteu a tendência. Poxa, já me stopa a operação exatamente aqui, aproveita uma nova tendência aqui. Olha quantos movimentos descendentes o preço fez aqui para fazer minha operação. Várias. E aqui? Olha que interessante, o preço ativo fez um novo movimento. Percebe que esse movimento sempre se repete? E é com esse movimento que sempre se repete que você vai ganhar dinheiro? Isso que é o Price Action. Você estuda todo esse movimento aqui do passado para saber o que vai fazer aqui no futuro. Aqui no Forex, nesse par de moeda, o preço do ativo está fazendo esse movimento, impulsão, retração, sendo que aqui ele pode não cumprir uma nova tendência de alta. Por quê? Aqui era um fundo que já rompeu o fundo. Então aqui pode estar seguindo para uma reversão de tendência. O que vai me confirmar isso aqui? Se o preço do ativo voltar a cair. Não adianta eu tentar entrar aqui, comprar aqui, porque o preço do ativo não rompeu aqui ainda esse topo anterior. Então isso aqui é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Espera. A espera, ela é uma das técnicas mais difíceis do trader. Por quê? Quer ganhar dinheiro rápido, quer ganhar dinheiro aproveitando o preço tá barato ou caro demais. Isso aqui é trade, isso aqui é operação de curto prazo. Você opera no momento certo para aproveitar uma grande tendência no trade. Bom, se ficou com alguma dúvida aqui agora, ou você quer ter uma sugestão de uma nova aula, só você colocar aqui nos comentários que eu mesmo vou responder a você ou fazer um vídeo com a sua próxima sugestão. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.